Bom dia, brasileiros, boa tarde, moçambicanos. Estamos hoje, dia 25 de novembro, em São Paulo, em todo o Brasil e Moçambique e Cabo Verde. A gente está hoje encerrando o ciclo desse semestre dos casos clínicos de Freud. A gente teve como livro base essa edição da Autêntica, e com a coordenação do Leonardo e da Silvia, a quem eu já agradeço de antemão. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o João Batista Ferreira, diretamente do Rio de Janeiro, para falar da história de uma neurose infantil, o caso dos lobos. Então, essa é uma atividade complementar da Comunidade Psicanalítica de Moçambique, COPSIMO, em parceria com o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, que é o LATESFIP, e a Associação Livre de Campinas. Então, eu espero que a gente tenha aí uma tarde ou dia bem produtivos. Leonardo, eu vou te passar como co-host, porque começou um pé d'água aqui, Pode e eu passar. moro numa região, gente, que muitas vezes, quando chove, a luz acaba. Então, o Leonardo, como co-host, se a luz acabar aqui, se eu cair, a gravação continua, a aula continua, a transmissão continua. Tá bem? Então, eu sou Helena Lima, sou psicanalista e uma das precursoras do trabalho de transmissão de psicanálise em Moçambique desde 2019. Espero que vocês desfrutem e podem mandar perguntas no chat quando tiverem, que eu dou um suporte aí para vocês. Leonardo, Silvia, João, agora é com vocês, agora estou aqui só espectador. Bom dia a todos. Eu sou Leonardo, psicanalista, hoje dividindo com a Silvia e com o João. Como a Helena falou, a história dos casos clínicos de Freud. Lembrando assim rapidamente, a gente começou pelo fragmento de uma análise de um caso de histeria, que é o caso Dora. Passamos para a análise de fobia de um garoto de 5 anos, o pequeno Hans. Depois, observação sobre um caso de neurose obsessiva, o homem dos ratos. E depois observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia, que é o caso Schreber, e agora na história de uma neurose infantil, que é o último caso desse livro, e a gente vai dividir aqui com muito prazer com o João, que vai fazer alguns comentários específicos sobre uma situação que Sergei Pantev viveu, ou Pankiev, eu não sei qual é, que é a pronúncia correta, já que ele é russo, a gente vai tende para o alemão, mas ele é um russo, então é uma outra forma de pronunciar. É uma história clínica conhecida como O Homem dos Lobos, foi conduzida por Freud, que é uma das mais controversas e influentes histórias, né, escrita a partir dessa observação, dessa análise de Freud, que foi muito ampla, foram 4 anos acompanhando, com indas e vindas. E Sergei Pankev uma pessoa que nasceu em 1887 na Rússia, uma família nobre, czarista, e ele foi tratado por Freud entre 1910, fevereiro de 1910, a julho de 1914. Com essa história, a clínica foi redigida entre outubro e novembro de 1914 e publicada só em 1918. De uma forma resumida, a gente vai falar um pouquinho, vai voltar para pegar vários pontos. Então, se fôssemos resumir de uma forma muito breve para depois entrar mais minuciosamente, ele enfrentou muitas tragédias familiares precoces, mesmo com o suicídio da sua irmã mais velha, que aconteceu em 1906, do seu pai, que era depressivo, alcoolista. E 2 anos depois, ele foi diagnosticado, né, com psicose maníaco-depressiva por Kraepelin antes de procurar Freud. E após o tratamento com Freud, ele se casou, ele se formou em direito, ele foi também perseguido pela Revolução Russa,
retornou depois a Viena em condições muito precárias, ele teve bastante impacto com essa revolução, ele perdeu os bens, enfim, a gente vai entrar um pouco mais nisso. E Freud até chegou a ajudar ele financeiramente, e depois ele vem e continua a análise com Ruth Brunswick, depois de Freud, que tem uma outra visão sobre esse caso que é muito controverso, talvez polêmico, porque foram várias visões em torno dessa história, né? É um caso que ele é muito notável por inúmeras razões. Tem várias controvérsias, como da cena primordial, que a gente vai falar bastante nisso depois, e esse diagnóstico de neurose obsessiva versus psicose. Alguns psicanalistas entendem que Freud teve uma visão diferente, não é essa visão sobre esse caso. Isso vai ser discutido durante a psicanálise por vários e vários anos, até Lacan entra e aborda esse caso. Mas isso também representou uma mudança na prática de Freud, que se afastou das longas monografias clínicas após esse caso. Esse foi quase o encerramento disso. A última. Sim. Mas e aí depois, por um fim, isso introduziu um conceito de tratamentos psicanalíticos prolongados, que também não era uma prática tão corriqueira e tão comum nessa época para Freud, contrariando as análises mais curtas que haviam até então. E aí finalmente a história do Homem dos Lobos era sempre relevante, sempre pertinente a gente acessar e retornar, porque a psicanálise se construiu e se estruturou de várias formas também a partir desse caso. E é um caso muito singular, pelas discussões que ele promove, pelos diagnósticos que ele continua a gerar, enfim, as coisas não terminaram ali, apesar da sessão ter sido 4 anos, mas foram muitas visões e que todas as outras visões posteriores acrescentaram a partir desse caso. Eu sou a Silvia, bom dia e boa tarde para todos e todas. Eu vou começar com essa nota de Freud, que eu acho que ele resumiu nessa última nota, ele fez um pegado dessa cronologia do caso, que é uma cronologia também é, que foi questionada pelo próprio Freud das lembranças desse paciente, que eram umas lembranças é, infantis, né? E sempre certas. Ele vai falar que com 1 ano e meio, quando ele estava com malária, ele viu os pais dele num coito e que ele já entendeu aquela cena do coito logo ali no acontecimento ele entendeu aquela cena. E aí Freud vai questionar isso, como assim uma criança de 1 ano e meio vai já entender? Aí ele, durante a análise, vai é, pegar que ele viu a cena ou alguma cena e ele criou uma fantasia e ele, no decorrer da idade, ele foi elaborando o que tinha acontecido ali ou fantasiando ainda mais. Mas aí nessa nota, é uma nota acrescentada em 1923, porque o caso foi escrito entre 14 e 15, e foi publicado em 1918. E aí, em 23, ele volta nessa nota e coloca que ele volta a resumir a cronologia dos eventos mencionados na história, como o nascimento, no dia do Natal, ele nasceu no dia 25 de dezembro, com 1 ano e meio ele teve malária, aí ele observou os pais ali, talvez naquela cena de coito ou de estar junto, que aí depois ele vem colocar essa fantasia do coito nessa, nesse dia, nessa tarde, 5 horas e tal, ele viu essa cena e fantasiou depois. Isso é muito importante que Freud cogita essa possibilidade dele ter fantasiado essa cena do coito. Pouco antes dos 2 anos e meio, a cena com a Gruxa, que era uma empregada,
A gente vai falar mais para frente, detalhar tudo, mas eu achei interessante pegar essa cronologia, porque são muitos acontecimentos na vida dele. Foram 4 anos de análise, aí eu acho que tem muita coisa, conseguiu condensar muita coisa, conseguiu confrontar muita informação de idade, de confusão que ele fazia com as datas e com as idades que ele tinha e tudo mais. Mesmo a história da família, quando saiu de onde eles moravam, ele meio que condensa, o Homem dos Lobos, ele condensa tudo como se tivesse acontecido por volta dos 5 anos, mas aí depois, na hora de destrinchar tudo, aí vai colocando nas outras idades, vai vendo o que aconteceu em outras épocas e não só quando ele tinha por volta de 5. É, Aí depois, aos 2 anos e meio, tem uma lembrança encobridora da partida dos pais com a irmã. Isso a gente vai falar também mais pra frente. Que ele se viu sozinho com a Nânia, que era a governanta, né? Recusando assim a bruxa e a irmã dele. Aí, antes dos 3 anos e 3 meses, a queixa da mãe diante do médico, que é uma coisa que ele vai levar para a vida dele também, essa frase que a mãe fala para o médico. Aos 3 anos e 3 meses, o início da sedução pela irmã, 3 anos e em seguida a ameaça de castração pela Nani, a gente vai falar também, o João vai falar também sobre isso. 3 anos e meio, a governanta inglesa, o início da mudança de caráter, que foi um episódio também na vida dele. 4 anos, o sonho dos lobos, finalmente, o que vai dar o nome a ele, de Homem dos Lobos, e o surgimento da fobia. Aos 4 anos e meio, a influência da história bíblica, que isso é uma parte interessante também, que foi, de certa forma, uma mitigação ou uma troca, né, de sintoma ali, que ele viveu através dessa experiência bíblica. Emergência dos sintomas obsessivos, ali também, aos 4 anos e meio. E pouco antes dos 5 anos, a alucinação da perda do dedo, que é uma cena interessantíssima, que surge muita dúvida ali. 5 anos, a saída da primeira propriedade, que aí é o que eles moravam numa propriedade rural, assim, e aí eles saem desse lugar. Após os 6 anos, a visita ao pai doente, o pai dele acaba indo para um sanatório e eles vão visitar esse pai no sanatório. E com 8 anos, dos 8 aos 10, as últimas erupções da neurose obsessiva. E aí ele coloca essa frase: minha exposição tornou fácil deduzir que o paciente era russo. E aí vão para a nossa querida história do Homem dos Lobos. A gente está frisando muito esses períodos, porque são determinantes para a gente entender o caso e conseguir perceber como ele vai trabalhando os sonhos, as memórias, como ele vai trabalhando as lembranças e como ele próprio vai interpretando e às vezes deixando em dúvida se aqueles eventos foram reais ou foram fantasiosos e como esse, por exemplo, do ano e meio, enfim, com o ano e meio ele estava com malária e aí ele observa esses pais nessa cena do coito. Depois ele transforma isso numa fantasia e é sempre o questionamento de Freud até o final do caso, se realmente, se de fato ele experimentou a observação dessa cena ou era quando os pais dele estavam próximos dele com uma roupa branca e cuidando dele com malária, com febre nessa situação. Será que ele conseguiu observar alguma coisa com os pais estavam desprevenidos porque ele estava doente, ou ele fantasiou que os pais chegaram até ele e ele construiu essa ideia de que ele observou algo que só mais tarde ele poderia concluir que sim, teria sido um coito, já que com um ano e meio ele não concluiu, mas ele viu e ele observou, ele consegue depois lembrar dessa cena, mas é uma lembrança de uma realidade ou é uma construção fantasiosa? Então, acaba tendo uma série
de observações para que chegue a uma conclusão mais exata, depois, pouco antes dos 2 anos e meio, que é essa cena que a Silva falou com a Gruxa, que eles descrevem da seguinte forma, que depois de um período de muita calma, ele recorda uma memória confusa de uma ama que o amava muito, anterior à sua babá. Essa ama, que se chamava Gruxa, possuía o mesmo nome que a sua mãe, sugerindo um forte vínculo afetivo. Só que é interessante que, mais tarde, ele lembra e ele percebe que talvez o nome da ama não era exatamente o nome da mãe, e sim ele estava associando a uma pera chamada Gruxa que ele gostava, e ele percebe que ele associou sempre quase como uma substituição em relação à mãe, mas no final não era exatamente esse o nome. Então, as memórias do paciente, do Pantiev, do Sergei, vão revelando que por trás dessas recordações, como por exemplo, de uma borboleta caçada, ele lembra dessa história, que tinha essa lembrança também relacionada a essa ama. Ele vê uma associação com medo relacionada a uma possível observação dos movimentos das pernas da ama associadas ao genital. Então, quando ela abria, ele via o movimento das borboletas e associava a babá, a essa ama. E ele lembra-se também de uma cena com a Gruxa, que é como um balde de vassoura, ela limpando o chão. E aí ele era repreendido nessa cena, ele sofria, porque ele fazia xixi ali, fez xixi, né, quando ela estava limpando, e ela repreendeu ele, provavelmente com uma ameaça de castração, e provavelmente brincando, fazendo alguma coisa mais informal, só que isso permaneceu nele, e foi gerando uma série de efeitos e transformações a partir dessa percepção. Então ele também menciona uma paixão por uma moça camponesa, que ele tinha muita vergonha de falar o nome dela, porque ele achava um nome muito feio. Ela se chamava Matrona. E esse nome, Era um nome típico camponês, por isso ele tinha vergonha. isso causava vergonha nele, isso incomodava, isso era um ponto de conflito para ele. E além disso, ele relata imagens de fechos de lenha numa fogueira, com a vassoura da Gruxa. Então vai seguindo transportar e condensar imagens, e começa a perceber e investigar se de fato isso foi experimentado, ou o que foi experimentado, se isso de fato podia se relacionar com o quê. E essa investigação segue, vão conectando essas memórias, por exemplo, a um incidente na infância, que é isso que a gente falou, dessa ameaça de castração, que acaba gerando nele um certo medo, um certo receio, e as coisas vão se construindo a partir de então. E aí, aos 2 anos e meio, ele tem essa lembrança encobridora, que é quando os pais, na cabeça dele, os pais saem com a irmã. Mas na realidade, ele fica e ele se vê ali sozinho com a Nânia. Mas, na verdade, tava a Gruxa e a irmã com ele ali naquela cena. Mas para ele próprio, a lembrança encobridora dele é que os pais tinham ido e ele estava Peraí, sozinho peraí, 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 com a peraí, Nânia. peraí, peraí. Silvia, seu som sumiu. Ah, voltou agora? Aí. Então, aos 2 anos e meio, ele tem essa lembrança encobridora que os pais saem com a irmã, mas na verdade ele se vê sozinho com a Nânia. Mas aí, na verdade, a irmã estava com ele. A irmã estava com ele estava com a Gruxa, a Nânia realmente, mas com a irmã ali junto. Mas para ele é, guardou para ele criou essa lembrança encobridora de que ele estava sozinho com a Nânia. Aí depois, antes dos 3 anos e 3 meses, vem essa queixa da mãe. Então, os pais dele sempre foram doentes. Eles começaram uma vida feliz e tal, e aí depois começaram a ficar doentes. A mãe sofre de umas dores abdominais e o
o pai tem umas alterações de humor, tanto que ele acaba no sanatório, né, e tudo mais. É, e aí a mãe um dia recebe o médico em casa, e aí para levar o médico até a porta para ir embora, segura na mão do, do Punk Jeff e fala pro médico assim eu não posso viver mais. Fala essa frase. E aquilo fica para ele. Aquilo pega nele. E, e aí ele vai usar isso também depois quando ele tá adulto já. Uma coisa interessante de contar é que o Homem dos Lobos, a história dele com a psicanálise ficou por muito tempo na vida dele, ou toda a vida dele. E ele teve essa transferência com a psicanálise. E ele gosta muito dessa teoria e tudo mais. E aí ele faz diversas outras obras. Tem tanto a da entrevista, né? Da jornalista com ele. E aí ele morre aos 92, o que é uma coisa interessantíssima. Um cara desse, um cara com essa história. E ele 1979, né? Em assim, 1979, não é agora, né? tão antigo Agora. assim. É muito interessante, muito interessante. Mas aí, aos 3 anos e 3 meses, ele tem esse começo desse episódio da vida dele, que foi quando ele começou a ser seduzido pela irmã, literalmente. Aí é interessante, porque Freud vai falar que são trechos de um caso. Aí tem a explicação até do alemão que ele usa da análise de um caso, que não é sobre a análise de um caso. É como se fosse um trecho, é mais que o fragmento de análise da Dora. Ele, ele tira trecho, ele exclui até textos, porque ele fala que era coisa muito surreal e que devia ficar ali por enquanto, e não revelou toda a história. Mas aí, com 3 anos e meio, eles têm uma governanta, os pais saem para uma viagem, ele fica com essa governanta, e a governanta era rígida, e eles falam que ela era intratável e alcoolista também, ou tinha um quê de gostar muito de álcool, e isso e aquilo. E aí, quando eles voltam da viagem, o menino tá transformado, sabe? O Homem dos Lobos tá transformado e passou a ser uma criança intratável também. E aí eles tiram a babá, a governanta, eles demitem ela, mas o comportamento do Homem dos Lobos já tinha mudado, ele já estava agressivo e ele maltratava os animais e ele respondia e ficava bravo e a ponto de não poder ir para a escola e a família vendo aquela situação. E aí depois, aos 4 anos, na noite do aniversário e do Natal, né, ele tem o famoso sonho dos lobos, que aí é quando ele ele entra nesse sonho e nesse medo. E aí o sonho, deixa eu relatar assim como descrito nesse livro. Sonhei que é noite. Eu estou deitado em minha cama ficava com os pés voltados para a janela, e diante da janela havia uma fileira de velhas nogueiras. Eu sei que era inverno quando sonhei e sei que era noite. De repente, a janela abre-se sozinha e vejo com grande pavor que na nogueira, de frente dessa janela, estão sentados alguns lobos brancos. Eram 6 ou 7. Os lobos eram totalmente brancos e pareciam mais com raposas ou cães pastores, porque tinham rabos como as raposas.
e as suas orelhas estavam de pé como as de cães de guarda, observando ali, e com grande medo evidentemente de ser devorado, ele deu um grito e acordou. Esses lobos ficavam olhando fixamente para ele, observando ali com um olhar impositivo, com um olhar de várias interpretações a gente pode dar. Você imagina, você olha na janela e vê uma árvore com um monte de lobo em vários galhos, com 6 ou 7, assim que ele descreve. Isso gerou um grande medo nele, esse medo de ser devorado. Ele gritou, ele acordou e a babá correu até a cama dele para ver o que tinha acontecido. E levou até um bom tempo, ele continuou descrevendo, para me convencer de que fora apenas um sonho de tão natural e tão nítida que me parecera a imagem. A maneira como a janela se abre, como os lobos estão sentados na árvore. Por fim, ele se acalma e se sente como se tivesse escapado de um perigo muito grande, e assim ele volta a adormecer. Esse é um sonho repleto de simbolismos, de significados psicológicos profundos. É um sonho que começa nessa noite de inverno, com essa abertura dessa janela, simbolizando então um despertar e essa expectativa que ele tinha sempre para o Natal, já que ele, assim como eu, coincidentemente, nascemos no dia 25 de dezembro, e isso para ele era um ponto de conflito. Vou ganhar vários presentes, não vou ganhar. A expectativa era sempre muito constante. Eu sei do que ele está falando. Então, quando acontece esses momentos, ele leva essa expectativa e essa imagem da janela, a grande nogueira, ele substitui como se fosse uma substituição da árvore, a árvore de Natal. E aí Freud vai dizer, entre tantas coisas, que isso podia representar um voyeurismo, uma proteção, entrelaçadas na temática natalina. E no cerne do sonho do lobo, dos lobos brancos imóveis ocupando essa árvore, talvez uma substituição dos presentes de Natal, atuando como observadores silenciosos dele ali naquela cena. Então, esses lobos refletem vários aspectos do sonho, inclusive é uma alusão à roupa branca dos pais. Lembra que quando ele estava ali com meningite, os pais talvez cuidando dele, ele estava ali com malária, os pais ali cuidando dele. E ele dá a cena, a interpretação dessa cena do coito. Então talvez é uma investigação sexual infantil. Freud vai para esse caminho. E pelo fato também dos lobos possuírem esse rabo de raposa, Freud entende que é uma simbolização, é um símbolo, é uma negação da castração, que é um tema muito recorrente nas investigações sexuais do Sergei Pankiev. Então, ele experimenta o medo de ser devorado pelos lobos, o que também pode ser uma interpretação, interpretado como um medo transformado, inofensivo, originário das ameaças paternas, até brincalhonas, o pai brincando, e de repente isso podia soar para ele de uma outra forma. O sonho também pode expressar tanto os desejos de satisfação sexual, quanto o anseio pela chegada do Natal. Então, Freud analisa esse processo psíquico que vai desde a realização desses desejos, nessa cena primordial do sonho, até seu repúdio e o seu recacamento. Então, isso vai cada vez mais se construindo e se estruturando nessas análises, quando Freud também observa que o sonho tem uma conexão com contos de fadas como Chapeuzinho Vermelho e o Lobo e os Sete Cabritinhos, destacando o lobo como substituto paterno e ligado a esse medo da castração. Essa análise ajuda a compreender também essa interação entre os desejos infantis, os medos, essa psicodinâmica do paciente, que foi evidenciando a importação desse medo da castração como elemento central nessa transformação que ele vai apresentando, e na transformação do afeto no sonho e no desenvolvimento da neurose dele. E aí Freud dá uma notinha falando o seguinte: a importância dessa data natalina permanecerá gravada
na suposta lembrança de que ele tivera o primeiro acesso de fúria, porque ficara insatisfeito com os presentes de Natal. Olha aí. E a lembrança reunia o que era correto e falso, e sem alteração não podia estar correta, pois, conforme as reiteradas afirmações dos pais, a malvadeza do garoto já chamara a atenção após o seu retorno no outono, e não só a partir do Natal. Porém, nessa lembrança ficara preservado o essencial das relações entre falta de satisfação amorosa, fúria e o período natalino. Aí tem esse episódio dele ficar com muito medo, essa fobia desses lobos. Aí casa com a irmã dele também, sai correndo com o livro de histórias infantis, com o lobo ereto pra cima dele. E ele ficava com um medo absurdo daquele lobo. E aí depois Freud vai ligar aquele lobo do livro em posição ereta, a posição do pai, na cena que ele criou, fantasiou do coito e tudo mais. E aí a mãe dele, para curar esse medo dele, ela apresentou para ele as histórias bíblicas. E a Nânia lia para ele também, a Nânia era religiosa e ela contava para ele as histórias, e ele sempre muito crítico, falava que questionava toda a história bíblica, todos os acontecimentos, e, e aí ele acaba por é, mudar os sintomas dele. E aí ele cria rituais. Antes de dormir, ele precisava beijar as imagens dos santos que tinha no quarto dele. Então ele colocava uma cadeira e ia beijando cada santinho para ele poder ir dormir e dormir bem. E também uns sinais da cruz e tudo mais. E E aí ele passa disso, ele vai criando outros sintomas ainda. Ele começa a andar pela rua, ele vê um aleijado, aí bota esse termo, né? Bota uma nota lá nesse termo, e ele vê essas pessoas deficientes, o mendigo e tudo mais, e ele começa a criar essa defesa para ele não ficar daquele jeito, para ele não ser um mendigo, para ele não virar um morador de rua, ele precisava expirar 3 vezes. Então, ele, ele tinha esse ritual. Depois, ele via 3 montinhos de estrume, ele pensava na Santíssima Trindade. Precisava encontrar um outro montinho para parar de pensar naquilo e rebater aquele pensamento inicial. Depois, ele tinha esses pensamentos obsessivos relacionados a essas dúvidas e esses questionamentos nesses aspectos religiosos. A natureza de Cristo, a relação dele com Deus, aí a história dele é recheada dessa história religiosa, e ele vai alimentar isso por muito tempo. Ele tem umas ideias, umas blasfêmias involuntárias que apareciam para ele, um pensamento obsessivo mesmo. E ele pensava em Deus porcaria, Deus porco, Deus estrume, e ele achava aquilo horrível, mas não conseguia sair daquilo. Ele tinha reações compulsivas a certos estímulos, ele se sentia extremamente obrigado a, a, a criar esse ritual de, de, de tirar dessa tentativa de evitar ser como os mendigos e as pessoas que ele tinha essa versão, que depois vai passar a ser o próprio pai dele. O pai dele, quando está nesse sanatório, a mãe leva
as crianças, né, o casal de crianças, os filhos, para ir ver o pai. E ele encontra o pai dele naquela situação de mendigo, sabe? De uma pessoa miserável, que era aquilo que ele queria evitar. Então, o pai acaba se tornando aquela imagem que ele evitava e que ele tinha rituais para para ter essa aversão. E aí as situações vão crescendo, vão sendo construídas. Freud dá uma nota em relação a esses eventos, e ele diz o seguinte: em todo caso, através das suas comunicações que serão relatadas a seguir, estávamos justificados em supor que ele passou, naqueles anos da infância, por um adoecimento bem reconhecível como neurose obsessiva. Contou que durante todo um longo tempo fora muito devoto. Aí tem aquela história dele ter que beijar os santos e fazer as rezas antes de dormir. E esse cerimonial religioso combinava muito mal, ou talvez porque não, muito bem, com o fato dele se lembrar de pensamentos sacrílegos que lhe vinham à cabeça como uma inspiração do demônio. Ele tinha sempre que pensar Deus porco, Deus excremento. Ele pensava, na verdade, ele repudiava esse pensamento que chegava de uma forma incontrolável. E alguma vez, durante uma viagem a um balneário alemão, por exemplo, ele foi atormentado pela compulsão de pensar na Santíssima Trindade quando ele via pela rua 3 montinhos de estrume de cavalo ou outro excremento. Aquela época também seguia um cerimonial singular. É isso que a Silva está dizendo, que quando ele via essas pessoas, ele tinha que expurgar na expiração, respirar para soltar o ar várias vezes, para não respirar o ar que aquelas pessoas estavam respirando, ou de algum simbolismo muito relacionado a isso, para que ele não se tornasse igual. Então, ele tinha que fazer ruído muitas vezes, de uma forma muito forte, para ele perceber ou para ser perceptível que realmente ele estava colocando para fora a possibilidade dele se tornar aquilo que ele não aceitava de forma alguma, que ele rejeitava, que ele temia, sobretudo, né? Então, naturalmente fazia sentido para mim, Freud que segue, supor que esses nítidos sintomas de neurose obsessiva pertenciam a um período e a uma fase de desenvolvimento um pouco mais tardio que os sintomas de medo e as ações cruéis contra animais. Aí, pouco antes dos 5 anos, acontece a alucinação da perda do dedo. Aí ele vai contar essa história, o, o Serguei. Quando eu tinha 5 anos de idade, estava brincando no jardim perto da minha babá. E eu fazia cortes com meu canivete na casca de uma daquelas nogueiras, que também tem um papel no meu sonho. De repente eu percebi, com um terror indizível, que eu tinha cortado meu dedo mindinho da mão, direito ou esquerdo, ele fica na dúvida, de tal maneira que ele só estava pendurado pela pele. Eu não sentia nenhuma dor, mas uma grande angústia. Não me atrevia a dizer nada a babá, que se encontrava apenas a poucos passos de distância. Afundei no banco mais próximo e permaneci sentado lá, incapaz de olhar mais uma vez para o meu dedo. Finalmente me acalmei, olhei para o dedo e veja só, ele estava totalmente ileso. Ele também sentia medo e aversão diante de besouros e lagartas. E aí vem aquela parte que eu estava falando, que ele maltratava os animais. Aí ele começa a se. Freud começa a entender o que estava acontecendo ali, dele ter essa ideia do dedo cortado, e, e ele tá cortando também os besouros e as lagartas. Ele tirava a asa dos bichos para não voar mais, ele cortava a lagarta, é, para ele para ele lidar com aquilo que ele estava vivendo. E depois a saída da propriedade aos 5 anos. Durante esse período, o paciente experimentou um medo intenso que a sua irmã usava para atormentar ele. Esse medo estava associado ao livro de imagens que continha a representação de um lobo em posição ereta, avançando a passos largos.
A visão dessa imagem fazia com que o paciente começasse a gritar enfurecido e temeroso de que o lobo viesse para devorar. Então, aos 6 anos, né, que é essa cena que a Silvia já descreveu, mas só contextualizando um pouco, que ele estava muito tempo distante dos pais e de repente a mãe fala que eles vão visitar os pais e aí ele tem essa possibilidade de reencontrar o pai e depois de muito tempo esperando que seria uma situação, e a situação é completamente diferente, já que ele chega lá e vê o pai numa situação precária e ele tem pena do pai nessa situação e ele teve um impacto, essa situação acabou tendo um impacto muito significativo a ponto do pai se tornar a imagem primordial de todos esses miseráveis que ele via na rua, segundo o que ele descreve. Então, quando ele via algum mendigo, alguma pessoa em uma situação muito precária, ele relacionava isso também ao pai. Depois, aos 8, 10 anos, ele teve as últimas irrupções da neurose obsessiva, quando ele associava todos os fenômenos que o paciente associava à fase de sua vida marcada por ruindade, começava então a desaparecer. Esse processo não ocorreu de uma maneira repentina, mas foi gradual, com alguns retornos ocasionais, até que finalmente foram cedendo. Então, ele acreditava, o Sergei, que essa mudança acontecia principalmente por causa da influência dos professores, dos educadores, que passaram a ter um papel muito importante na vida dele, substituindo então as mulheres que anteriormente estavam encarregadas da sua criação. Aí a gente tem esses aspectos psicanalíticos, que são essas análises, a análise desses sonhos, que o Leonardo contou, que ele ficou com medo desses sonhos e, e ele criou essa tensão emocional. E, e aí depois vem esse desenvolvimento na infância, que são fundamentais para compreender a complexidade do caso e como que evoluiu, como que isso se desdobrou ao longo da vida do paciente. Ele demonstrou uma progressão de problemas neuróticos desde a idade muito jovem, influenciando profundamente no desenvolvimento dele como um adulto. Aí é interessante que depois Freud vai colocar os resultados e os problemas dessa análise. É uma análise que Freud propôs um fim. Freud falou para ele: eu vou te atender até certo ponto. Depois eu não vou te atender mais. E aí Freud dá a entender que Sergei não levou ele muito a sério, e aí depois entendeu, falou: opa, a análise terminou mesmo. E aí ele tem uma melhora, vamos dizer assim. Eu, como leitora, Silvia, entendo que foi meio que um vai, vamos falar, vamos fazer, vamos embora. Só que aí, sabe, eu não sei se Silvia, isso eu tô falando não é o caso de Freud. Eu não sei se isso é interessante, não sei se isso foi interessante, mas é isso que aconteceu, é isso que a gente está aqui falando hoje. Nessa Vamos Lá, de Freud, ele deu essa melhorada. Aí ele volta para a Rússia, vai acontece toda a guerra, né? E ele perde tudo, perde herança, perde a grana dele, o status dele e tudo mais. E, e isso tem também impacto. E ele volta, faz análise com a Ruth, ela muda o diagnóstico, né? Ela, na verdade, continua aquele diagnóstico primeiro que ele tinha, de psicose, e ele se cura. Então, assim, Silvia dizendo tem de
acerto nesse caso. É muito interessante esse caso. Depois leiam esse caso, é muito interessante. Talvez o mais interessante por ser essa coisa que você fica pensando, sabe? Os outros todos têm solução. Os outros todos você encontra uma. No caso Dora. Para mim, o que fica do caso Dora é aquela frase de Freud para ela ir buscar um namorado, aquele conselho que ele deu para ela, sabe? Para mim, o que fica daquele caso é isso, assim, porque assim, aonde é do meu? É, aonde é que se viu, né? Fazer uma coisa dessa, Freud. Mas aí é ali que a gente aprendeu que isso não pode, e ele próprio aprendeu. E, e do ser gay, você fica nessa incógnita, sabe? Nesse limbo, sabe? O que que aconteceu? Aí muitos outros vão destrinchar e falar, aconteceu isso e isso, poderia ter sido isso e isso, só que não é análise, é hipótese. O que poderia ter sido. Na análise, Freud vai rechaçar essa ideia da psicose e vai falar, não, não é, são pensamentos obsessivos, ele é um neurótico obsessivo, e ele continua nesse diagnóstico. A Ruth, ela vai para esse lado da psicose e vai melhorar o ser gay. Então, assim, a leitura é necessária desse caso por ser essa, é, essa incógnita mesmo. E aí, será, será que é isso mesmo? E aí, Freud, nesse último é, texto, nessa finalização desse texto, ele vai colocar os resultados e problemas. Então, a gente vai citar aqui alguns resultados e problemas para poder fechar esse, esse caso nesse ponto. Freud destaca a complexidade da análise psicanalítica de crianças, notando as diferenças significativas entre os processos mentais de crianças e adultos e a dificuldade de aplicar conceitos psicanalíticos desenvolvidos para adultos em análises infantis. Aí Freud vai dizer que você tem que emprestar a palavra para as crianças. É uma delícia isso, é interessante. Quem faz análise de crianças sabe muito bem como é interessante, como é difícil e como é desafiador, porque é, criança, adolescente, é, o processo de mudança e de aprendizado de vocabulário, isso é muito interessante na análise deles. E o que fazer com isso? E aí vem depois a própria Ana Freud e faz um super destrinchamento disso daí. Se Freud tivesse lido a filha dele, essa nota teria sido diferente. É, ok, você? Então, Freud descreve o início do desenvolvimento sexual do paciente também, com foco inicial na fase oral, também conhecida como canibal, na qual a excitação sexual é inicialmente vinculada à pulsão de alimentação. Essa descrição sugere uma abordagem que considera o desenvolvimento sexual em suas várias fases, incluindo a oral, e como indica como as perturbações podem ser sinal desses processos todos ali ocorrendo e ali se construindo e nessa representação, nessa simbolização, nessa tentativa de simbolização acontecem também todas essas incoerências da memória, esses lapsos, essas fantasias, enfim. Freud sugere também que a observação do coito na primeira infância pode ter sido um evento influente, potencialmente acelerando os processos de maturação sexual e causando efeitos diretos, embora discretos, no desenvolvimento da criança. Também menciona a possibilidade de explicar certos sintomas, como a perturbação alimentar, de forma diferente, sem considerar a sexualidade em um estágio de organização pré-genital. Ele também descreve a manifestação de uma fobia, associando a um mecanismo de histeria de angústia,
que se desenvolve como uma forma de proteção contra a satisfação homossexual percebida como uma ameaça. E esse exemplo ilustra como traumas, conflitos internos podem influenciar tanto o desenvolvimento de neuroses como a histeria, e aí então essa possível neurose obsessiva. E também enfatiza as dificuldades encontradas ao tentar aplicar conceitos psicanalíticos que são mais claramente definidos e distinguíveis em adultos em relação às crianças, que é isso que a Silva está dizendo. Então, esses processos, entre o processo consciente e inconsciente, o que é mais ou menos claro, isso acaba se tornando uma dificuldade e uma complexidade que está nessa análise das crianças a partir desses relatos. Freud, ele também enfatizou, nesse caso, a importância de não generalizar os achados da psicanálise baseando-se em um único caso. Ele sugere que cada caso deve ser valorizado pelo que revela de forma mais clara, reconhecendo as limitações da psicanálise em fornecer explicações abrangentes como base de observações individuais. Tá, tá preso de todos os lados, aconselhado de olhar para o paciente, para depois para a teoria, mas primeiro o paciente. Também Freud demonstra uma preocupação sobre se a gente, nós, os leitores, fomos capazes de entender e de compreender claramente o desenvolvimento da doença do paciente, dada essa complexidade do assunto e a natureza até então inovadora dessa abordagem. Ele reconhece que a tarefa de descrever fases precoces e profundas da vida psíquica é desafiadora e admite que essa complexidade da linguagem e dos conceitos pode ter dificultado muito a compreensão para os leitores. E também destaca essa possibilidade ou essa dificuldade de interpretações, sintomas nos comportamentos que as crianças expressam, especialmente quando tenta distinguir o que é o consciente e o que é o inconsciente. Ele vai trabalhar muito em cima disso, nessa observação que não apresenta uma distinção clara e muito menos precisa quando uma criança expressa uma realidade vivenciada, uma realidade experimentada. Freud ele destaca também a ambivalência como uma característica psíquica significativa descoberta durante o tratamento psicanalítico. Ele menciona a propensão extraordinária à ambivalência e a capacidade de manter investimentos libidinais variados e contraditórios como aspectos notáveis, nesse caso, do Homem dos Lobos, refletindo sobre a complexidade de lidar com esses elementos, tanto para a criança quanto para o analista. E aí tem a nota final do texto, ela é dividida em duas partes, tanto a cronologia. Teu som está sumindo, Silvia. Agora deu? Agora foi, né? Foi. E aí essa última nota de Freud, ela é dividida nesses dois tempos. Primeiro ele faz essa cronologia, depois ele conta da finalização da análise. Então, para a gente encerrar essa última nota de Freud, ele diz o seguinte, segundo Freud dizendo, dei-lhe alta como curado, de acordo com a minha avaliação, poucas semanas antes da irrupção da inesperada Guerra Mundial. E só voltei a vê-lo quando as vicissitudes da guerra haviam franqueado o acesso das potências centrais ao sul da Rússia. Ele então veio a Viena e contou de uma aspiração surgida imediatamente após o término do tratamento de se livrar da influência do médico. Em alguns meses de trabalho, estava então dominada uma parte ainda não superada da transferência.
A partir de então, o paciente a quem a guerra roubara a sua pátria, a sua fortuna e todos os vínculos familiares, sentiu-se normal e comportou-se de modo impecável. Talvez, justamente, sua miséria, através da satisfação de seu sentimento de culpa, tenham contribuído para o fortalecimento do seu restabelecimento. E assim Freud termina essa análise desse caso que, como a Silvia falou, e é muito importante ler para entender, porque é muito mais que isso. Obviamente, a gente tenta resumir para dar um pegado geral do que é esse caso, mas tem muito mais coisas e observações para a gente construir. E tem uma situação muito importante, que é uma situação incestuosa que ele vive, né, durante a sua infância. E está aqui o nosso colega, com muito prazer, João Batista Ferreira, que vai nos abrilhantar com muito dessa história e vamos aprender juntos. Fique à vontade, João. É um prazer tê-lo aqui. Tá com som, João, só falar. Obrigado, Leandro. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvia. Bela apresentação de vocês dois. Leonardo me faz a gentileza de nomear-me um interlocutor capaz de melhorar a fala dos dois, que é impecável. Como melhorar o perfeito? Não, meu caro, fazer apenas algumas marcações. Mas eu começaria cumprimentando aí os colegas de Moçambique, os colegas e mestres do Brasil. E faço uma pontuação de que hoje celebra-se, em algum lugar em São Paulo, o aniversário de fundação da Associação Livre de Psicanálise, da Livre Associação de Psicanálise. São 45 anos dessa associação e acho que merece um registro aqui em relação ao papel dessa livre associação no Brasil e para o movimento psicanalítico. Gostaria também de alguma forma, usar esse momento para uma evocação da Lina, cujo amor à psicanálise e cujo sentimento eivado de humanismo me impressionou em Maputo. Então, Lina, minhas saudades. O nosso propósito foi falar do Homem dos Lobos, embora que eu vá fazer aqui apenas uma pontuação ou outra, já que eu trabalho até a dois, uma um ping-pong interessante, uma forma didática curiosa, acho que muito inventiva, leve se falar de um caso tão complexo e, ao mesmo tempo, tão rico, né, de informações. Pois bem, comecemos com uma pequena marcação. A queixa. A queixa é de uma infecção gonocócica. Ele chega a Berlim, ele procura Kreppel por causa dessa infecção. E essa infecção marca, a meu ver, toda a história deste homem. Ele tem uma infecção nos genitais. Enfim, é uma coisa a ser considerada. E caminhando, então, para uma busca melhor de seus pesadelos, fobias e depressão, ele vai a Viena, encontra-se com Freud, já foi dito, né, em 1910, ele tem 23 anos, a análise dura 4 anos. E aí eu quero uma pontuação, Silvia, interessante porque Freud ele atende de 10 a 12, e 12 ele acha que a análise é uma brincadeira, o rapaz não quer nada com um trabalho analítico, ele está muito resistente, e Freud então decreta, eu vou terminar essa análise em 2 anos. Em 14 nós paramos essa análise. E diz Freud que ele estava seguro da transferência. Ele acha que ele tinha esperado o suficiente até que uma forte afeição a ele ficasse clara naquela relação dos dois. Então, ele, com a sua maestria e arte, ele diz, olha, a análise tem mais 2 anos. Agora é com você. E diz ele, atentemos à frase, que o resultado foi satisfatório. Eu acho essa palavra muito feliz. Satisfatório. Em que sentido? Satisfatório é Freud, que com esse livro
fez uma revolução no pensamento psicanalítico. Até hoje, um livro inesgotável. Satisfatório porque o propósito conseguiu se ajeitar nas pernas. Satisfatório porque era o que o Freud viu que podia ser feito ali, numa estrutura personológica tão complexa, tão monolítica, e que, a rigor, nunca se resolveu. Bom, é a opinião de cada um. Diz Freud também que as resistências que eram por terra. Outra frase do Freud, talvez um pouco exagerada, é resistências que eram por terra, elas não caem. A própria transferência é uma resistência, enfim. Ele quis dizer o seguinte, que daquela recusa de falar para uma abertura maior em relação a ele, de fato, as resistências que eram por terra. Então, o livro é magistralmente bem escrito. Há uma eterna mansuetude, uma lhaneza em escrever, com um estilo agradabilíssimo. Leia aí, quem se interessar pela obra, e me desmida se for capaz. O livro é muito agradável. É uma peça literária, embora trate de um assunto de alta complexidade. Ele, no entanto, não recorre a hermetismos, ele não recorre a voos metafísicos, ele fala a coisa tal qual, ele faz matemática, ele faz aritmética. A Silvia pôde apresentar aí, ponto por ponto, datas, horas, momentos, e a febre, a malária, e a granja, e como é que era de tarde, enfim, o certo é que esta obra, ela apresenta uma originalidade, uma singularidade no conjunto das obras dos trabalhos clínicos de Freud. E Freud ganha, em 1930, o prestimoso Prêmio Goethe de Literatura. Então, é bom nós entendermos que esse livro é muito valioso dentro da criação literária de Freud, dos trabalhos científicos de Freud, por essa distinção específica de ser um trabalho muito singular. E mais, ele vendeu como nenhum outro livro de Freud. A interpretação dos sonhos foi um fracasso. E esse foi sucesso retumbante. Outra coisa muito boa que os dois meninos aí puderam apresentar com graça para nós hoje, nessa manhã ensolarada, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que está a tarde em Maputo, em Moçambique, porém, da história de uma neurose infantil. Eu me lembro que uma vez, por brincadeira, lá com os colegas, eu perguntei: escuta, você já leu da neurose, da história de uma neurose infantil? A pessoa me respondeu: não, eu ainda não li, não. Mas você já leu O Homem dos Lobos? Não, O Homem dos Lobos eu já li. Enfim, essa brincadeira é para mostrar que, durante muito tempo, só se falava em Homem dos Lobos. E mais, sem saber quem era o Homem dos Lobos. Só em 1970 que nós tivemos ciência de que ele se chamava Sergei Konstantinovich Pankeyev, nascido em Odessa. Bom, isso é um pormenor, mas eu quero também voltar a dizer que o título é importante, porque é uma briga na rua, briga do Freud com Adler Jung, que fazia uma opositividade a ele, não aceitando essa história de que nascemos bissexuais, que depois vamos seguindo a orientação, que em nós se vai abrindo a vários caminhos, hoje de A a Z. Eles não gostaram muito dessa história de uma criança, enfim, que pudesse apresentar, né, desejos sexuais, esse anjo lá do Rousseau, imaculado. Como é que ele pode ter anseios sexuais, desejos? Um ano e meio já está lá olhando a cena primária. E diz Freud que ele viu o olhar de gáudio da mãe, embora aquele medo do castrador que faz uma ferida na mãe, ele viu que a mãe gostou, a história era jubilosa. Então, Freud precisa lutar contra contra Jung, que não admitem ou não estão querendo aceitar essa questão da sexualidade já no nascedor. E cá para nós, coisa mais bela, não é? Que a sexualidade, a eroticidade, é poesia, é encanto, é estética, é arte, é um bem do corpo, é um bem da alma. O que há de mal de uma criança ao nascer gostar da sucção, gostar da pele, gostar de se tocar nos genitais? Enfim, Freud se antecipou a nós, viu tudo isso e foi pondo do seu jeitinho e modo tudo isso nas suas obras, nos seus livros, nos seus achados. Muito que bem. Nós, estudantes de psicanálise, nós temos o inexcedível privilégio de ter todo esse acervo à nossa disposição.
É claro que Freud está na primeira tópica, que vai de 1900 a 1920. Ali nós temos consciente, pré-consciente e inconsciente. Nós temos as fases, o Leandro apresentou isso aí muito bem, e nós vamos encontrar uma descrição pormenorizada dessa história, porque Freud tem o seu propósito, ele quer ganhar com esse livro. Ele achou um paciente excepcional para o trabalho dele, para a pesquisa dele, e um paciente que acedeu, um paciente que, por N razões, como foi muito bem explicado na exposição dos meninos aí, ele encontrou, de fato, também um pai, uma figura que poderia, de alguma forma, ajudá-lo na grande dúvida, no grande impasse em que ele se colocou. Impasse esse que parece-me durou a vida toda. Enfim. E a dinâmica das neuroses, né, e a passagem por deslocamentos, manifestações intensas, pululam dentro de uma linha evolutiva cujas consequências se fazem notar na vida do rapaz de Odessa. São muitas interpretações do texto. Silva disse isso também muito eloquentemente, né? Ela própria tirou as dela, porque Freud pedia isso também. Inventem, leiam, discutam. Ele pedia a colegas: vocês é, captaram sonhos de ensino primário? Vocês têm algum sonho de ensino primário? Observaram isso nos pacientes? Tragam. E ele, a vida inteira, disse que a psicanálise era algo a ser inventado permanentemente, uma ciência que se faz, infere e permanentemente se criando. E cabe a nós, estudantes, não é? Lemos também com os nossos olhos, podemos tirar nossas conclusões, modestas, obviamente, ninguém vai se arvorar em fazer uma nova psicanálise, ela já está muito bem feita, mas podemos sim cogitar, pensar, né? Enfim, perceber que esse rapaz lutou a vida inteira para acender a ordem simbólica e não conseguiu. Bom, mal conseguiu subir na Nogueira. O resto, ter o dom do pai, ter o pai, o dom do amor real, ele ilusionou isso, ele viajou nessa. Não, esse pai, o dom do amor real de um pai, ele teve que transformar numa aceitação da admiração pelo Herr, de uma proteção que ele recebeu dele, e ele ficar ali meio que procurando o simbólico que ele nunca achou. Tivesse encontrado, a história seria outra. Eu acho que o Homem dos Lobos, de alguma forma, ele não chegou é, nem perto dessa ordem simbólica. Então, dizer que ele ficou curado, recebeu alta, pôde ser um homem produtivo. Não, ele se casou, ok, com a enfermeira dele, mais velha do que ele, que se suicidou, ele se tornou também um pintor sofrível. Pintava quadros escuros, sempre com lobos. E, sobretudo, assinava W.M. Wolfman. Ele perdeu o nome dele. Ele aceitou o nome que ali, no contato com Freud, na relação com Freud, ficou como marca identitária desse caso de 1910 até 1914. O Homem dos Lobos. Ele adorou ser o Homem dos Lobos. Quem sabe, em sendo o Homem dos Lobos, talvez ele não fosse o lobo sem rabo, ele pudesse ser uma figura mais marcante na história. E a questão quem sou eu, né? É algo muito também da fase anal. Né? Se a evolução da libido, da oral para anal, para fálica, para latência e para genital, obedece a uma dinâmica e uma economia, o sucesso de uma fase joga o ser para a seguinte. Agora, o insucesso também traz para a fase onde minimamente a pessoa consegue se situar. Então, parece-me que o Homem dos Lobos nunca saiu da fase anal. E há várias coisas curiosas, né? Tivemos aí colocações muito pertinentes, mostrando como é que tudo gira em torno de excretas e de, enfim, fezes e outras coisas mais. Ele tinha um certo apreço, por exemplo, a anedotas relacionadas à analidade, brincadeiras. Ele adorava os enemas. Ele tinha que buscar no hospital de vez em quando. Então, há uma coisa em torno da fase anal, não só
dessa forma mais material, como estou relatando aqui, mas, sobretudo, pela dinâmica. Vejam, é, o sim e o não, para ele é difícil, o ativo e o positivo é difícil, o sadismo e o masoquismo se confundem, ação ativa, ação passiva. E aí nós temos a cena primária, um castrador, um pai que vai, faz a ferida na mãe, mas ela tem um prazer nisso. Ele pode ser a mãe, terá o prazer do pai, mas ele terá que renunciar à masculinidade dele. O narcisismo não comparece, mas o narcisismo é fraco. O narcisismo não consegue mantê-lo no lugar da sua masculinidade. Ele poderia também querer ser o pai para dar o prazer à mãe e obter com isso, nesse contato, um prazer pessoal. Mas ser um pai, para ele, é difícil, porque esse pai era muito terno, mas era fraco. Um pai que ele viu no sanatório, enfim, esse pai não servia. O outro pai que ele vai descobrir lá na frente, em 1910, parece que satisfez algumas ilusões do nosso propósito. Então, é, quando ele, por exemplo, Silvia disse isso a respeito do canivete, ele decepa o dedo, né? Quando ele acha que ele cortou o dedo, é como se nessa alucinação ele provasse que é possível mesmo perder o pênis, que pode ser cortado sim, como era ameaçado na infância, ou brincar com ele, tocar nele, ou ficar procurando cenas em que ele pudesse investigar os genitais das pessoas, das serviçais lá, da sua granja, etc. E ele se decepciona quando percebe que o dedo está lá no lugar. Mas houve uma confirmação disso. Talvez tenha faltado essa colocaçãozinha de que ele ficou sabendo que havia uma coisa chamada polidactilia. Na polidactilia, a criança nasce com um dedo a mais aqui, ó, do lado do mínimo, e tem que ser decepado, tem que ser cortado. Essa síndrome é engraçada. Existe a sindactilia, em que os dedos são colados, é preciso cortar, né? E a polidactilia, que é esse dedo a mais. O certo é que pode se cortar. Cuidado com a faca. Pode se cortar, pode se perder. Então, essa questão de, meu Deus, será que há uma castração real mesmo? Ele não conseguia simbolizar coisa nenhuma. Ele não tinha acesso a essa nogueira dos símbolos, só a nogueira do real, ou da realidade, que para ele era penosa por toda a história infantil pela qual ele passou, onde o apelo era muito mais para a dor, para o sofrimento, do que para o gáudio e para o júbilo. Mais adiante, isso é relatado pela Ruth McBrunswick, ele teve outro delírio. Ele começou a julgar que havia aqui na parede da fossa nasal um buraco. Para tanto, ele até comprou um espelhinho, ele carregava o espelho e toda hora ele conferia se o buraco tinha aumentado, se diminuído, e ninguém via o tal do buraco. Então, a impressão que dava é que ele realmente estava perdido, né? Dentro daquilo que o Freud magistralmente coloca nas tais correntes que atuavam nele. Uma capaz de se conformar, outra capaz de se rebelar, e que, de alguma maneira, a masculinidade e a feminilidade andavam de mãos dadas. Ele não sabia separar, ele não conseguia fazer o corte da sindactilia, assim, contato colado de um dedo com o outro. Então, obviamente que tudo isso, é, analisado por Freud, tem uma beleza ímpar, mas observado por nós estudantes, tem também alguma coisa interessante que nos aguça a curiosidade, e a curiosidade saudável da pesquisa, do entendimento, para o nosso ofício depois, do trabalho com os nossos pacientes. Agora, quando a gente fala em cortar, eu quero fazer um pequeno comentário sobre a palavra incesto. A palavra incesto tem esse prefixo in, que é uma negação, e a subsequente, a palavra é casto. Incesto é um não de casto, é um não ser casto. O casto significa aquele que segue uma lei. Então, casto, que fica no dicionário como puro, imaculado, etc. Não, originariamente é aquele que segue a lei, é o que aceita a lei, e, portanto, entra na ordem simbólica. O incesto é justo não conseguir chegar lá. Portanto, o que vai acontecer é justo
o Freud fala de uma terceira corrente, né? Uma terceira corrente da qual ele sequer tinha notícia e que atuava, que entrava em ação, que o Lacan magistralmente traduz por forclusão. É o Verwerfung, lá de Freud, que é uma rejeição, uma recusa. E Lacan pega isso mais profundamente, mostrando que, mais do que recusa, sequer entra, sequer tem lugar na atividade consciente ou pré-consciente dele, é uma coisa absolutamente inacessível para ele. E é interessante que no direito à forclusão, o Lacan se aproveita dessa imagem, né? É justo aquela prova que existe sim, mas que não é trazida para o processo e, consequentemente, não provoca nada, mudança nenhuma no processo. O culpado é inocentado, que falta uma prova, que até que existe, mas que não entra, não é posta no processo. E há um outro termo jurídico próprio, que é a perclusão, ou seja, eu não quero trazer a prova, então, essa confusão, essa ambivalência, né, os meninos também pontuaram isso aí com muita clareza, é o drama desse rapaz. É a tal história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ele está inexoravelmente preso a essa alcateia que o persegue e com a qual também ele se identifica numa tentativa contrafóbica, quem sabe até, de se livrar dessa fobia, desse pânico. Enfim, o caso é paradigmático. É um caso muito interessante, inesgotável. Leiamos, façam grupos, leiam em conjunto, leiam em voz alta, é, tenham a liberdade de falar um pouquinho do que pensam. Como a Silvia disse, olha, para mim a coisa é assim, é assado. Eu acho que isso é interessante. E Freud nos abre a isso. Ele quer que a nossa ciência seja uma coisa dinâmica, que nós tenhamos a nossa participação ativa também, não apenas repetir autores, os mais abalizados, todos eles com seus méritos inexcedíveis, né, e sublimes e excelsos. Porém, falemos de nós. O que o caso me fala? O que o livro me diz? E isso, obviamente, vai nos ajudar muito. O nome, ele não usou nunca mais o seu nome de Sergei Konstantinovich Pankejev. Era só o Wolfman. Isso é engraçado. É, nome, é, nome é uma divindade, é um destino. Nome, quando se dá um nome, dá-se uma espécie assim, de direção para a vida, né? Sentido para a vida. Sergei vem do grego, e vai dar em português o Sérgio, mas em grego significa o corajoso é o que ele não aceita. Ele não se nomeia Sérgio, ele se nomeia homem dos lobos. Ele perde a coragem. Então, eu acho que, novamente, é um rapaz com todos os seus direitos, né, de ter o seu lugar na história, e ele é importantíssimo na nossa história. Muito obrigado, Sérgio. Mas vejam o caso dessa beleza de nos apresentar a todo momento essa dualidade que há entre o ser ou não ser, o querer atuar, o aceitar a passividade, quem sou eu, quem não sou eu. Enfim, ele joga todo o tempo com ambivalência. E em 1970, quando se sabe do nome dele, especulou-se muito o porquê de o nome não ter aparecido mais cedo. Parece também que os leitores, uma observação que se fazia à época, né? Veja bem, por que ninguém foi trazer mais a lume esse nome, como hoje sabe-se o nome de todos os pacientes que foram estudados por Freud, em seus livros. Então, a possibilidade que se levantava era justo de Homem dos Lobos também servir às nossas fobias, aos nossos medos. Nós, de alguma maneira, poderíamos nos refugiar atrás dessa recusa, das nossas forclusões ou perclusões. Mas o interessante é que, na minha observação, falei isso quando
Helena perguntou se alguém queria falar alguma coisa sobre os lobos. Eu falei, eu gostaria de falar do incesto que o Freud comete com o Homem dos Lobos. Obviamente que é muita ousadia, eu sei, eu peço desculpas, peço perdão aí pela arrogância, viu? Mas vamos brincar. A exposição de hoje foi feita à moda da brincadeira, à moda lúdica, muito criativa dos expositores. Então, por que que eu acho que houve alguma coisa de muito forte do Freud em relação ao Sergei? Primeiro, ele gostou do rapaz. Ele achou, epa, esse me serve grandemente. O rapaz também gostou dele. Este pai é forte. Ele é terno e é forte. O meu era terno e fraco. E o Freud resolve escrever sobre esse caso. Pede consentimento, ele escreve, consulta. O rapaz se sente honradíssimo. Imagina, eu sendo objeto do estudo aí de um grande luminar, meu nome vai ficar na história. O meu caso, eu, o mais célebre caso da psicanálise. Então, há um sujeitamento. Inclusive a ordem. Olha aqui, você tem mais 2 anos para terminar essa análise. É, por que ele aceita? Porque é satisfatório. Vamos entrar nessa. Quem sabe se, embora castrado, há aquele júbilo que a mãe experimenta ali no coito da cena primária. Então, eu acredito que há alguma coisa muito ligada a Freud e ao Sergei, por uma razão, por exemplo, de Freud não ter cobrado. Durante muito tempo ele não cobrou. Depois, ter feito uma coleta para ele. Quando ele volta de Odessa, né, pobre, o Freud passa o chapéu, vai atrás de cada colega. Olha, vamos colocar aqui um dinheiro para esse rapaz. O Freud já vai começar a ganhar dinheiro com o livro. Ele sabe que o livro é muito bom. E o rapaz, ele não só ele tem essa submissão a Freud, mas ele meio que usa o nome Herr como um nome da qual também ele se apropria. E Herr, em alemão, não tem só o significado de senhor, não. Mein alter Herr significa ô velho, o meu velho me deixou ir à praia hoje, o meu velho hoje tá de bom humor. O Herr é o meu velho, é o meu pai, é o terno, é aquele com quem eu posso contar indiscriminadamente, incondicionalmente. Né? Então, há um caso que, para fechar já essas observações, não posso macular a exposição dos brilhantes expositores. Ele, a despeito desse probleminha no nariz, ele vai consultar um dermatologista em Viena. Ele sobe lá o Sobradinho, tal, vai lá, faz uma consulta, um papa lá da dermatologia, e a pessoa conclui que não tem nada e tal. Ele se afasta, ele sai e não paga. No campo profissional, meu caro, 1 minuto, por favor, meus honorários. Eu falei, mas como? O senhor me cobra? O Guerra não me cobra. Como é que o senhor quer me cobrar? Ele fala, tantos shillings. Não sei se o dinheiro era isso, não. Né? Mal, meus honorários. Ele paga. O SEG paga. Desce embaixo, ele tem uma sensação de integridade. Integridade, inteireza. Ele não era inteiro. Ele era cortado. Mas quando ele se viu posto no lugar dele, de homem, de uma pessoa capaz, competente, que podia pagar sem a consulta, ele recobra, em algum momento ali, seu narcisismo primário e fala: opa, eis-me aqui numa outra situação. Narciso, quando diante do espelho das águas, daquela água intocada, ele se vê, ele chora diante da beleza que ele contempla, e o espelho se quebra, ele não vê mais o próprio rosto, e ele tem uma consciência de que ele tem uma loucura inusitada. Ele ama uma coisa impossível ser amada, que é a si mesmo. Aí diz Ovídio, ele teria sido salvo se tivesse coragem de sair dali. Ele não sai.
e morre à beira do lago, porque não teve a coragem de fugir. Naquele momento, ali embaixo daquele sobrado, o Sergei não teve a coragem, não teve a força, Deus sabe por quê, não teve a força de assumir a sua integridade. Então, é, parece-me que isso aí nos ajuda a entender esse caso tão rico, inesgotável, que vai abrindo nossas cabeças e possibilitando leituras as mais diversas, umas mais inteligentes, outras menos. Eu acho que a minha aqui é modestíssima e não tome muito a sério o que estou dizendo, mas aceitem pelo menos como uma sugestão de mexer nessa mina inesgotável da psicanálise que nós podemos encontrar em trabalhos de colegas, de mestres, e, em especial do grande fundador do Freud. Em 1972, e agora eu encerro, é, eu disse aí em Maputo que aconteceu um congresso em Innsbruck a despeito de se poder falar do movimento psicanalítico, e era um congresso feito pelas sociedades independentes de psicanálise, as federações independentes de psicanálise, aquelas que não se ligavam à IPA. E para esse congresso foi convidada a Katrin Kemper, que fundou a Clínica Social de Psicanálise, que queriam saber como é que tinha sido o movimento para se fundar ali, para se criar a Clínica Social de Psicanálise. Pois bem, terminado o congresso, o que o grupo fez? Reuniu-se, alugou-se um ônibus e foram para Viena para visitar o Homem dos Lobos. Ele era objeto de visita, era uma vitrine, o mais célebre caso da psicanálise, o mais importante caso da psicanálise. E ele se ufanava disso. Eu sou o mais célebre caso da psicanálise. Eu sou o homem dos lobos. Repetia isso papaguescamente, porque, afinal, era todo um processo psicótico que era tudo sem sentido algum, embora carreasse uma plenitude de sentidos. Esse grupo lá, eu não fui. Era caro, eu não tinha dinheiro. Lamentável falha minha, mas impossível também de não ter acontecido de outra forma, porque de fato não tinha condições de ir. Então foram visitar. Entre eles estava um membro do Círculo de Porto Alegre, pertencente ao grupo das sociedades do Igor Caruso, estavam recém-fundados aqui no Brasil. Esse Paulo Dutra, ele vai lá e ele fica embevecido. Ele viu aquele homem. Ele tinha uma aparência de placidez, de tranquilidade, quase que de levitação. Os olhos arregalados como os lobos da nogueira. Ele não piscava. Os olhos estavam congelados. Sobre a mesa dele, uma frase. Sans la psychanalyse, je n'aurais jamais pu supporter ce que la vie m'a réservé. Sem a psicanálise, eu jamais, em condição alguma, seria capaz de suportar o que a vida me reservou. Meus caros, êxito ou fracasso? Satisfatório. Muito obrigado. Não, João, não para. Não, continua. João, aproveitando aqui a tua ousadia e a tua presença, como é que você vê a atualidade desse caso? Como você vê, os homens dos lobos do século XXI? Helena, eu vou tentar responder primeiro sobre o livro. Como é que eu vejo o livro? Atualíssimo, que mostra o que nós não devemos fazer e o que podemos fazer. Mostra um Freud da primeira tópica, honesto, correto. Ele quer lutar para defender a sua ciência, ele quer lutar contra Adler, contra Jung e todos os demais vitorianos lá do começo do século XX. Ele precisa defender a sua ciência, que era fustigada por ventos
por todos os lados, que balançava, mas não caía. E ele foi muito correto em analisar o fato de ponta a ponta, tentando mostrar com cálculos aritméticos, fazendo aproximações de tempo e lugar, para dizer, gente, isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Embora todo tempo dizendo, olha, também não sei se é muito verdade, se é muito real, pode ser fantasia. Então, é aí que se torna inesgotável. Então, como é que vão ver os lobos de hoje? Vão ver os lobos de hoje com seus celulares na mão, ali congelados nessa nogueira, não é? Ali com os olhos arregalados, que não veem mais nada. É isso aí. Está tudo aí. Vamos tentar entender. Que medo é esse? Que ambivalência é essa? E que narcisismo frágil é esse que às vezes não me deixa avançar ou me faz conformar-me com a situação? Enfim, eu acho que a psicanálise ela avança, ela só ganha. A psicanálise está com os dias contados, é uma bobagem. Bobagem é quem diz que ela tem os dias contados e está praticamente superada por tudo mais que já apareceu à volta. Ela é inesgotável, porque ela é a nossa própria constituição humana, com os nossos sentimentos, nossas emoções. O inconsciente é imortal, portanto, a psicanálise tem essa imortalidade que o inconsciente lhe dá. E acho que, para nós entendermos o nosso ofício, sabe, Helena, temos que ler tudo. Ler, por exemplo, o Pequeno Hans, saber que se Freud usa de cartas, há um sentido nisso. Hoje temos aí o online, né? É, quando nós vemos intervenções como para Dora, ó, procurar lá um namorado, alto lá, obviamente que nós não vamos ter essas atuações, o acting out não será uma atividade nossa, já aprendemos que é melhor deixar que o paciente fale, como aquela a cliente do Freud deitada é interrompida, né? A cliente é interrompida pelo Freud e ela fala assim, meu caro, agora eu me esqueci. Eu estou falando, você abre a boca e agora eu me esqueci o que eu estava dizendo. Aí Freud, opa, associação livre. Sim, respondi. Sensacional, Lembe. Tem uma outra provocação que é assim, quero aproveitar a sua presença ao máximo, né? Que é a seguinte: a gente está nessa discussão da suposta não cientificidade da psicanálise e, portanto, esse caráter de bobagem, toda essa polêmica que apareceu. E essa última frase que você trouxe, que é a frase que estava na mesa da casa do Homem dos Lobos, se eu entendi bem, e que sem a psicanálise eu não teria suportado o que a vida me reservou. É isso mesmo? Exatamente, ao pé da letra. Ao pé Sem a da letra. psicanálise, eu jamais, em situação alguma, em hipótese nenhuma, teria suportado o que a vida me reservou. Então, de alguma forma, ele mostra. Eu sou doido, mas olha, pintaram comigo, haja coração. Podia ter sido diferente, eu não consegui. Meu narcisismo, minha resiliência, enfim, não importa o termo, eu não consegui. Então, é um aprendizado. Nós podemos estar nessa cena. Então, eu acho que discutir se é ciência ou não é ciência é uma bobagem. Eu acho que supina. Essa discussão eu vi em 70. Em 50 disseram que a psicanálise tinha morrido. Aí chega Lacan e mostra que a psicanálise é de uma beleza, de uma força, de uma qualidade intransponível e inexcedível. Então, sabe, eu não faço questão de discutir, não, sabe? Ah, é ciência, é ciência. O certo é que é uma escuta generosa, e nós precisamos de falar. E você precisa falar com alguém. E eu, como psicanalista, ofereço as minhas orelhas para que você fale. O resto é bobagem. Sensacional. Tem um livro que eu até estudei, porque acho que vocês, quem está acompanhando mais de perto, se lembra, eu troquei a aula de Homem dos Lobos com Homem dos Ratos, achei que fosse lá atrás, e eu coloquei ali no chat. Chama-se Conversas com o Homem dos Lobos. Então, uma jornalista chamada Karen Obhauser entrevistou o Sergei na casa dele. Então, Em, ela mil, em 1978, ele 1970. estava morrendo.
Está com 90. Ah, foi dito que ele morreu com 92 anos, só que ele morreu com 93 anos. Enfim, é É, nessa data. Né? Ela faz a entrevista, é uma leiga, não sabe nada de psicanálise, e ele conta tudo para ela, com muita raiva do Freud, viu? Negando, que sonho, o que eu falei coisa nenhuma. Ele faz uma confusão danada, ele nega, viu? Enfim, ele está, coitado, fora de prumo, né? Está totalmente virado ao avesso. No entanto, ele falou alguma coisa e ela copiou, anotou e está aí à nossa disposição. e um registro que eu achei bem interessante, porque ela é muito sincera. Ela fala isso, ela fala que ficou confusa porque algumas coisas eram contraditórias. É, o registro, então, mas, por exemplo, ela fala que ele desmente o fato do É, Freud fazer jantar para ele, e tal, que não tinha jantar algum, que ele não é, cobrava, que ele é, arrumava dinheiro e tal, mas não tinha essa de jantar na mesa, de amiguinho, de é. frequentar a casa. Enfim, acho que são alguns registros, e tem o livro dele mesmo, Tem, o diário dele, quase que um o diário, diário. É. que eu acho que não tem traduzido em português, eu Não acho que só tem, tem não tem, não tem. em esse Em outro alemão. idioma, alemão. É. Então, mas assim, são relíquias que a gente tem, e acho que dá tempo, se alguém quiser fazer uma pergunta para a Silvia, para o Leonardo, para o João, a gente tem aqui 10 minutinhos. 10 minutinhos já uma sessão lacaniana, né, gente? Podem abrir o microfone e perguntar. Aproveitem. É, eu gostaria de perguntar, bom dia, assim, já que nós estamos falando da neurose infantil, assim, uma fala sobre a neurose infantil e a neurose da criança. Como assim, Neuceli? O que é a neurose infantil e o que é a neurose da criança? Que diferença que você vê? Olha, Assim, alô? Pode ir, João. Toda neurose é infantil. Boa. Tanto que a gente tem essa construção em psicanálise, aquele texto Construções em Análise, que é um texto do Freud, e acho que é bem legal. A Valéria está perguntando, gostaria de saber que, peraí que eu perdi o chat aqui, que a psicanálise é a constituição humana. A Valéria, fala um pouco mais sobre a sua pergunta, que eu não entendi bem. Nem é pergunta, é um agrado em saber que, olha, até que ponto é que essa simples frase que levou-me a fazer várias conexões. Então, só estava a realçar que, olha, é a Constituição, é tudo que tem os princípios e os valores lá oculto. E é isso que nos guia. Então, é preciso saber, ler para perceber e aprofundar muito mais. Obrigada. Eu que agradeço, Valéria. Quem mais? Comentários, perguntas? Uma observação, Helena. Veja bem, Freud foi um alfaiate. Ele costurou retalhos. Esses retalhos existem desde Adão e Eva, né? Aquela conversa de Javé com Eva, o que é que pegou, quem que foi que fez, que não fez, espera aí, é a serpente, culpa um, culpa outro, já mostra que nós somos esse caldo de ambivalência e que uma olhada mais doce, mais terna, ajuda a entender como é que nós vamos costurando a nossa vida, porque tudo é retalho, mas cabe a cada um pegar a sua linha, a sua agulha e fazer o seu tecido, onde o que o mestre fez foi ver o que havia entre os filósofos, pegou os mitos, os básicos, e o que toda a história já tinha contado, os sonhos que já são sonhos pré-bíblicos, os códigos de Hammurabi, de Gilgamesh, começam com sonhos. Então, a vida é sonho.
E Freud teve essa virtualidade de costurar tudo isso e nos apresentar esse tecido tão bonito da psicanálise. Então, quando se diz que é uma coisa constitutiva, é para dizer o seguinte: sendo nós inconscientes, tendo nós inconsciente, né, e não sabendo quase nada de nós mesmos, quase que praticamente significantes, aquilo que nos engana, que escapa ao nosso contato, queremos pegar, ele escorrega, mas ele se oferece à contemplação. Eu acho que esse Homem dos Lobos deve ser olhado como um grande significante. Você pega, não pega, escapa e vem e volta, e, no entanto, está aí com essa beleza toda, que foi tão muito bem exposto aí para os nossos meninos da manhã. Então, olha, é, psicanálise o que, que é? O nome é o estudo da psique. Ou seja, nós somos alguma coisa que fala o tempo todo. Então, que alguém escute e que alguém reverbere isso para que o interlocutor, de alguma forma, tire algum proveito para si mesmo. Obrigada, João. Mas avançando um pouco, esse caso desmistifica aquela ideia de um Freud frio, sisudo, que não dá a mão, que não cumprimenta, que não fala. Acho que tem uma caricatura da psicanálise que alguns pós-freudianos trouxeram e que não tem a ver com o Freud. Nada a Então, ver. Não, senhora. É. Ué, o né? Mahler, Gustavo Mahler, ele É, recebeu às 8 horas da manhã, fez análise com eles até às 20 horas, até 8 horas da noite, passeou com ele, almoçou com ele. Eu tenho cá para mim que ele até fez uma cestazinha com ele, mas enfim. E o Mahler saiu de lá outra pessoa. Então, Freud, eu acho que o retrato dele sem sorrir, né? E vocês conhecem algum retrato do Freud sorrindo? Eu não conheço um retrato de nenhum. Freud com um semi-sorriso. Eu acho que ficou, então, sei lá, que era um sisudo, né, um caturro, era uma alma generosa, era terno. E cá para nós, certamente chorou algumas vezes. E genial. Acho que essa tem um livro do Ítalo Calvino chamado Por que ler os clássicos? Então, que eu acho muito bacana, né? Por que ler os clássicos? Por que Freud é um clássico? Justamente por esse caráter atemporal e extemporâneo da obra dele. Então, quando a gente lê um caso que ele escreveu tanto tempo, né? Um caso que ainda remete a discussões diagnósticas, não diagnósticas, era, não era, a biografia dele, etc., etc., ah, o clássico tem esse poder de se reatualizar, se renovar. Isso vale para os escritos, vale para pintura, vale para música. Então, eu lembrei disso por causa do Mahler, João, que, assim, até que ponto a gente vai nutrindo, e não por acaso, o tripé que o Freud propôs permanece vívido, né? Essa leitura viva, que acho que hoje a Silvia, o Leonardo e você, João, vocês trouxeram essa leitura viva do Homem dos Lobos. Isso é essencial para nós psicanalistas. A gente alimentar a leitura, alimentar a conversa, alimentar os questionamentos. Então, as perguntas são bem importantes, né? Às vezes, na supervisão, alguém fala de uma história e tal, e que fica naquela ansiedade de dar uma resposta, e eu invariavelmente puxo, falo, olha, que tal pensar boas perguntas? Colocar a pessoa para pensar. Às vezes é muito melhor em termos gerais, do que tentar responder coisas que a própria pessoa não tem ideia do que está acontecendo. Então, acho que esse amor que a gente tem à psicanálise, e isso une nós aqui, 37, estava em 38, 40 pessoas, numa manhã de sábado no Brasil, numa tarde de sábado em Moçambique, para conversar sobre esse enigmático caso. E queria agradecer de todo o coração, Leonardo, Silvia, João e a todos que estão aqui.
porque para mim foi uma manhã de aprendizado. E olha que e é isso, a gente lê e relê os casos clínicos, a gente lê e relê a obra do Freud, e ela é sempre, em algum momento, a gente pega alguma coisa que não tinha visto antes. Isso, para mim, é espetacular. Hoje, a hora que o João falou do título, já, opa, é mesmo, história, é uma história. E ele dava esse nome, né? E Prêmio Goethe e tudo mais. Então, quero agradecer muito a vocês, abrir para vocês se despedirem das pessoas e depois aquele momento sofrido de apertar o botão End. Mas antes disso, o tchau de vocês, Leonardo, Silvia, João. Agradeço, agradeço a todos. É interessante a gente ver como a questão da neurose obsessiva muitas vezes se confunde com a psicose, mais um incentivo para a gente estudar, para a gente conhecer, para a gente analisar, para a gente observar, que esse é o nosso papel de estudo constante. É maravilhoso ouvir o João falando que somos todos estudantes e aprendizes. Então, é uma inspiração tremenda. Obrigado a todos. Agradeço muitíssimo, muitíssimo todo esse percurso que a gente fez, desde o primeiro caso até hoje, todos os temas que entraram nos outros sábados, e toda a participação, e toda essa união. Sempre essa coisa da psicanálise entre amigos e na conversa. Eu acho isso muito bonito, acho muito bonito. Agradecer o João. Achei assim uma coisa surreal. É sempre maravilhoso, João. É sempre muito incrível. Tem uma mala de coisas para entregar maravilhosa. Obrigada, João. Helena e todo mundo que está aí, Silvia, Lívia, Zuba. Beijo pra vocês. Obrigada. João. Muito obrigado, muitíssimo obrigado a vocês todos, obrigado aos ouvintes que tiveram a paciência, não é, de escutar. Silvia e Leonardo, fantástica a dinâmica de vocês dois, sabe? Eu acho que nós precisamos brincar um pouco também. O lúdico é sério, o lúdico não perde em nada em consistência. A criança é fantástica, ela só brinca e, no entanto, ensina-nos o tempo inteiro. Então, numa manhã de sábado, os dois num ping-pong, ora um, ora outro, falando de uma maneira bastante livre, solta, com pertinência no conteúdo, eu creio que, primeiro, prende o interlocutor. Eu fiquei aqui embevecido, de olho nos dois, ora um, ora outro, e adorei esse jogo, e acho que isso quebra um pouco, às vezes, um certo peso de uma exposição longa, teórica, com muitas citações. No final, você não sabe bem de quem que estamos falando, coisa parecida, e, pelo amor de Deus, não tome isso como uma crítica a quem faz o seu trabalho científico de peso, de profundidade. Talvez seja incompetência minha ter essa profundidade que os colegas costumam apresentar aqui de uma maneira esplêndida, mas eu falo da dinâmica. Tome apenas uma observação de, quando falarmos, tentarmos trazer leveza, mansuetude, lianeza, pureza. Ok? Muito João, obrigado. você sabe que você hipnotiza a gente, né? Quando você para de falar, dá uma aflição. Não, não, fala um pouco mais sobre isso, quero te escutar mais. Assim, é sensacional. E já falei isso pessoalmente, já falei por áudio, absolutamente imprescindível essa contribuição para o nosso trabalho, essa participação. E no sábado que vem, que é dia 2 de dezembro, eu e a Marina Bialer vamos falar sobre finais de análise. E, não por acaso, encerrando o ano letivo. Então, nesse mesmo horário, não é nesse mesmo link, porque a gente manda um link novo a cada vez. E quero agradecer a todos, todos, em especial João, diretamente do Rio de Janeiro, Leonardo e Silvia, diretamente de Pós de Caldas. Eles estão na mesma varanda, você viu, João? Eles estão ali Oh, no não, mesmo não, não alpendre. percebi. Olha Eu lá. pensei que eram lugares diferentes.
Não, que mais fantástico ainda. Ó, É o parabéns, mesmo Leonardo. alpendre. Então, Boa agradecer a professora. todos e especialmente a vocês. Acho que, para mim, uma boa transmissão é aquela que, primeiro, traz coisas interessantes e novas. Segundo, deixa a gente com vontade de ler. Então, eu já li muitas vezes, mas estou aqui com o livro coçando, eu quero ler de Leia de novo. novo. Leia de novo. Porque com as observações que vocês fizeram, com as coisas que vocês destacaram, já vai ser outra leitura. E essa tua frase, João, o que o texto provoca na gente? Isso é sensacional. Então, acho que essa possibilidade que a gente tem de construir essa riqueza, de todo mundo brilhar e todo mundo trazer sua contribuição de conhecimento, de forma, conteúdo. A Ercília estava quietinha. E vejam, tem um vídeo do Dunker sobre o Homem dos Lobos, que é um pouco antigo, está aqui no chat, estou colocando para vocês, e tem um artigo que acabou de sair no boletim do Sete Sapiense, que é sobre diários clínicos. E a gente já atravessou aqui o nosso tempo, depois eu mando para vocês no grupo e mando por e-mail, mas é a importância do registro. Nada disso teria acontecido se o Freud não tivesse registrado. Então, claro que a gente não é Freud, claro que a gente não está para essa posteridade toda, mas no nosso trabalho clínico é muito importante ter o registro do seu processo como paciente, do seu processo como analista, do seu processo como supervisionando. Então, caprichem nos registros. Olha que bacana, a gente não teria isso aqui se o Freud não tivesse se debruçado noite adentro e noite afora para redigir isso para a gente. Tá bom? Gente, Perfeito. obrigada. Fala, João. Canimambo para moçambicanos. Muito obrigada para os brasileiros. Canimambo. Canimambo. Animamos, gente. Um abração. Olha o sotaque delícia. Muito obrigado. Silvia, Léo, João, esperamos por vós. Junho, estão intimados. Estaremos aí. Estamos nos Ok. programando. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Bom fim de semana. abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Canimambo. Vou fechar.